Olá, hoje é dia 6 de junho, vamos ver mais um capítulo desse livrinho aqui, Marxismo Cultural. Hoje vamos ver as novas estratégias revolucionárias do comunismo. Antes, porém, gostaria de saber se você ainda não é inscrito. Por favor, basta clicar nesse botãozinho vermelho aí na direita do vídeo, estará inscrito. Então é o seguinte, as novas estratégias hoje em dia são que é o seguinte: percebendo que o ataque direto a um Estado, através de uma força armada, com derramamento de sangue, assim, como foi a Revolução Russa de 1917, as coisas foram mudando. E eles viram que isso não funciona, e como não funcionou no caso da Polônia, da Romênia, da Hungria, da Bulgária, daqueles países lá do leste europeu, que eles tentaram e não deu certo, os comunistas passaram a adotar uma outra alternativa, a estratégia gramscista. Esse Antônio Gramsci, um filósofo italiano comunista, ele percebeu que a Revolução Russa só foi vitoriosa em 1917 porque o país tinha uma sociedade muito frágil. Ele não tinha as chamadas trincheiras, quer dizer, as forças vivas da nação não estavam funcionando. Que forças seriam essas? Eram as forças armadas, a polícia, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, os partidos políticos de direita, que não havia, a mídia, né, a imprensa, o sistema econômico capitalista, as escolas e universidades, a família, a igreja e o cidadão desarmado. Essas são algumas das forças vivas que seguram a nação, que protegem a nação de uma invasão ou de uma infiltração comunista. O Gramsci, então, ele concluiu que se o Estado fosse aparelhado por dentro, e se essas trincheiras então fossem dominadas para aceitar o marxismo, o Estado seria dominado pela ideologia revolucionária sem oferecer resistência. E o que ocorreu no Brasil a partir de 1991? A gente estava lá, a gente viveu e sabe como é que foi. Os movimentos comunistas adotaram uma estratégia gramscista. O PT, por exemplo, abraçou essa tese, mudando seu estilo radical para um estilo mais Lula, paz e amor, como sugeriu Fernando Henrique. Então deu certo, porque em 2002 o PT ganhou as eleições e assumiu o poder, disfarçado de bonzinho, aquele sindicalista bonzinho que falava em dar boia para o povo, e ajudar o povo, e tirar o povo da miséria. Todo mundo foi nessa onda aí. Então, ele ficou evidente que o PT adotou essa teoria gramscista, né, aparelhando as instituições, as forças vivas da nação e que seriam as responsáveis pela trincheira para impedir o comunismo e tomaram o poder. Então, como é que funciona isso? Quem são as forças vivas da nação? Vamos examinar uma por uma, umas 10. Por exemplo, o poder executivo. Ele foi ocupado na época pelos ministros, ex-guerrilheiros, comunistas, terroristas, sequestradores, assaltantes de banco, toda aquela turma, Zé Dirceu, Genuíno, Dilma Rousseff, aquele pessoal que era da guerrilha, assumiu os postos chaves do poder executivo. E o parlamento, que era a Câmara e o Senado, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, eles foram cooptados também pelo Executivo, ficaram reféns de um fisiologismo, de indicações de advogados do PT, de amigos ou do alinhamento ideológico. Depois, os partidos políticos, todos eram de esquerda, não tinha partido de direita, com a mesma ideologia, eles eram puxadinhos do PT, fizeram coligações e cresceu o PT com contribuições de mais de 200 mil funcionários públicos na União, nos estados e município, e implantados pelo PT. A compra de parlamentares, a distribuição de cargos entre eles, o toma lá da cá, o mensalão e outros tipos de aliciamento, e sem falar na corrupção generalizada. Depois o controle das mídias. A imprensa toda foi controlada, cooptada. TVs, rádios, jornais, revistas, redes sociais, blogs, todas controladas pelo movimento comunista internacional, jornalistas pagos pelo petismo com dinheiro do contribuinte. E o Olavo de Carvalho falou isso, ele estava lá e ele é uma prova viva do que acontecia. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, elas foram silenciadas, né, amordaçadas, elas não eram criticadas pela mídia, não podiam falar nada, submetidas ao comando de um ministro da Defesa, porque os ministérios militares foram extintos, e aí colocaram um comunista lá. Primeiro foi o Nelson Jobim, depois o Celso Amorim, o Jacques Wagner, o Aldo Rabelo, o Jugman, e uns 6 ou 7 ministros comunistas lá que comandaram os militares, todo mundo quietinho.
Depois as polícias militares, essas aí então foram desmoralizadas, mal equipadas, salários baixos, sempre ameaçadas de desmilitarização, sem o apoio da mídia e perseguidas pelos direitos humanos, acusadas de corrupção e por aí vai. A polícia militar pouco podia fazer. O empresariado foram achacados pelo governo petista, foram esmagados pelas altas taxas de juros, carga tributária exorbitante, né, e progressiva ainda é tudo, e fora isso as leis draconianas, leis trabalhistas draconianas, o empresário contratava uma pessoa e paga duas, aí fica inviável, né? A educação não precisa falar que ela foi controlada pelo MEC, pela UNE, com a doutrinação marxista de professores, militantes, alunos pelegos, politicamente correto. A educação sofreu isso que nós estamos vendo agora. As famílias, então, também foram desintegradas pela mídia, pela ideologia de gênero, pela falta de autoridade dos pais com os filhos, pelo desemprego, pela miséria, pela violência. As famílias sofreram um baque muito forte e são uma força viva básica da sociedade. A igreja, então, foi coordenada por bispos vermelhos, defensores da homossexualidade, o divórcio, a liberação das drogas, apoio em movimentos sociais como o MST e outros, o desarmamento do povo. Então, conclusão, todas essas trincheiras da nação, essas forças vivas da nação que podiam impedir qualquer avanço esquerdista, elas estavam totalmente dominadas. Então, muito frágeis, neutralizadas, e por isso que aconteceu isso. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E isso tudo que eu estou falando para vocês está nesse livrinho aqui, que está à disposição de quem quiser. Ali, logo abaixo, tem um e-mail, ou então lá no Facebook tem um link lá que é só baixar o livrinho. Isso aqui é uma obra que foi tirada de livros como esse aqui, por exemplo, o Livro Negro do Comunismo, escrito em 97, que tem mais de 1000 páginas e conta esse tipo de histórias a partir de 1917. Eu não entrei lá no século XIX porque não interessa. Interessa para nós o século XX e XXI agora, o que está acontecendo no nosso país.